Antes de começar, já faz aquele combo que ajuda demais o canal. Se inscreve, ativa o sininho e deixa o like aqui embaixo. Isso diz pro YouTube que você curte conteúdo bem pesquisado, sem sensacionalismo, barato e com respeito às vítimas. Hoje a gente vai atravessar o tempo e voltar para um dos casos mais estranhos, macabros e cheio de mitos da história criminal. O caso Ed Gein, o açougueiro de Plainfield. O cara que inspirou filmes como Psicose, O Massacre da Serra Elétrica e O Silêncio dos Inocentes. Eu vou te contar a história dele, as curiosidades, os fatos históricos, as inspirações do cinema e especialmente desmentir mitos que rolam até hoje. Dito isso, se prepara porque a história é pesada, mas a gente vai tratar com contexto e responsabilidade. Vamos lá. Antes do monstro, quem foi Ed Gein de verdade? Quando a gente fala de Ed Gein, muita gente imagina um super serial killer de filme de terror com serra elétrica na mão e dezenas de vítimas. Mas o Ed Gein real é realmente diferente da lenda, o que não o torna menos perturbador, só mais humano e mais trágico. Edward Theodore Gein nasceu em 27 de agosto de 1906, numa pequena comunidade rural perto de La Crosse, no estado de Wisconsin, Estados Unidos. Ele era composta por George Gein, o pai alcoólatra, sem muito sucesso em empregos estáveis, Augusta Gein, a mãe profundamente religiosa, controladora e obsessiva com a ideia de pecado e impureza, principalmente no que envolvia sexo e mulheres. Henry, irmão mais velho, e o próprio Ed, o caçula. Quando o Ed ainda era criança, Augusta convence George a se mudar com a família para uma fazenda isolada nos arredores de Plainfield, uma cidade minúscula. Essa fazenda isolada é importante, é ali que ele vai crescer praticamente sem contato social, sob a influência quase absoluta da mãe. Augusta viu o mundo como algo corrompido, especialmente pelas mulheres de moral duvidosa, como ela chamava qualquer mulher que não fosse rígida como ela. Ela lia a Bíblia em voz alta para os filhos, especialmente trechos sobre punição, pecado, sexualidade como algo sujo e condenação eterna. Ed cresceu ouvindo que o mundo era perverso e que só a mãe era realmente pura. Ele era tímido, retraído, sofria bullying e tinha dificuldade de se conectar com outras crianças. Augusta reforçava isso, dizendo que ninguém prestava, que as pessoas iam corrompê-lo. Esse tipo de criação criou um ambiente perfeito para isolamento social, dependência afetiva extrema da mãe, dificuldade de desenvolver uma sexualidade saudável e uma relação distorcida com culpa e desejo. O pai morre em 1940, basicamente por complicações do alcoolismo. Com isso, Ed e o irmão Henry passam a fazer trabalhos pequenos na cidade, como cuidar de propriedades, concertos, bicos na comunidade. O irmão mais velho tinha uma visão mais crítica da mãe. Há relatos de que ele dizia para Augusta que ela era dominadora e que a relação de Ed com ela era doentia. Isso teria incomodado o próprio Ed, porque para ele Augusta era quase sagrada. Em 1944, os irmãos estão queimando mato na fazenda, o fogo sai do controle, no incêndio Henry é encontrado morto. Oficialmente, a causa foi declarada como asfixia pelo fogo, mas não havia sinais tão claros de queimadura compatível com a causa da morte. O corpo estava numa área já controlada e ele tinha marcas questionáveis. Nunca foi comprovado que Ed matou o Henry, mas muita gente suspeita que possa ter havido algo a mais por ali. Inclusive, alguns investigadores da época acharam estranho. De qualquer forma, o que importa para o desenvolvimento do caso é: ali, Ed perde o irmão e fica só com a mãe. Augusta Gein sofre um AVC e depois outro episódio de saúde. Ela morre em 1945. Para qualquer pessoa, perder a mãe é duro. Para Ed, que vivia praticamente só para ela, foi o fim do mundo. Ele passa a manter a casa praticamente intocada em algumas partes, como se a mãe ainda estivesse ali. Fechar cômodos e deixar tudo empoeirado, mas preservado, quase como um santuário. Viver cada vez mais isolado, com pouquíssimo contato social. Com a morte da mãe, ele não perde só a figura materna, ele perde o fio que segurava a sanidade. E é aqui que as coisas começam a se misturar. Solidão extrema, fantasias estranhas, interesse mórbido por cadáveres, revistas médicas sobre anatomia, livros sobre experiências nazistas e uma mente que já vinha sendo distorcida desde a infância. Para a cidade, Ed era visto como meio estranho, reservado, mas aparentemente inofensivo. Ele fazia pequenos serviços, tomava café em algum restaurante local, conversava com alguns moradores. Não era popular, mas também não era aquele cara que todo mundo apontava como perigoso. Ele cuidava da fazenda, ajudava os vizinhos, fazia pequenos trabalhos. Por baixo dessa rotina comum, ele vivia um mundo interno cada vez mais bizarro. Agora vamos para os crimes, o que é fato e o que é mito. Primeiro, Ed Gein não é um mega serial killer. Aqui já começa o bloco de mito contra fatos. Mito: Ed Gein matou dezenas de pessoas. Fato: ele foi formalmente ligado a 2 assassinatos. Mary Hogan, dona de um bar na cidade, e Bernice Worden, dona de uma loja de ferragens. Isso significa que ele não é tão ruim assim.
Os crimes deles são horrorosos por outros motivos, mas o número de assassinatos é bem menor do que a lenda popular costuma dizer. O que torna o caso tão perturbador não é a quantidade de homicídios, e sim o que ele fazia com os corpos, e o fato de que muitos desses corpos vinham de cemitérios. Em 1954, Mary Hogan, que era dona de um bar em Plainfield, desaparece. O bar é encontrado com manchas de sangue, sinais de luta. Ela some sem deixar rastro. Na época, ninguém pensa imediatamente em Ed. Anos depois, quando o caso explode, vão lembrar que ele já tinha feito comentários estranhos sobre Mary, e até que alguém teria ouvido ele dizer algo como "ela está na minha casa agora". Mas isso era visto como piada macabra, até que parou de ser. Em 16 de novembro de 1957, Bernice Warden, dona de uma loja de ferragens na pequena Plainfield, desaparece. A loja é encontrada com o caixa aberto, uma mancha de sangue no chão, recibo indicando que a última venda do dia tinha sido de anticongelante para Ed Gein. A polícia segue essa pista simples e vai até a fazenda dele. O que a polícia encontra na fazenda de Ed Gein é tão bizarro que até hoje alimenta filmes de terror. O corpo de Bernice Warden pendurado de cabeça para baixo em um galpão aberto, como se fosse um animal sendo preparado. Partes de corpos humanos pela casa, tigelas feitas de crânios, cadeiras e outros objetos revestidos com pele humana, máscaras feitas de pele de rosto, caixas com narizes, lábios, partes de órgãos, roupas e vestes feitas com pedaços de pele, incluindo algo como um colete de torso feminino, com seios que ele poderia vestir. É importante não entrar em detalhes gráficos demais, mas entender o conceito. Ele fazia artefatos, móveis e até vestimentas com partes de corpos humanos. Essa cena vai inspirar diretamente vários elementos de filmes de terror depois. Mas aqui entra um ponto crucial. Parte daquelas partes não eram de vítimas de assassinato, eram resultados de profanação de túmulo. Durante os interrogatórios, Ed confessa que visitava cemitérios à noite, principalmente logo após enterros de mulheres de meia idade, que lembravam sua mãe. Desenterravam os corpos, às vezes poucas horas ou dias depois do funeral, levava partes dos corpos para casa, onde fazia experiências, fetiches e transformava aquilo em objetos. Ele afirma que em alguns casos abria os caixões, olhava o corpo e, arrependido ou assustado, fechava de novo e voltava para casa. Em outros, ele realmente levava partes ou o corpo inteiro. Isso fica confirmado quando alguns túmulos são verificados e encontrados violados, enquanto outros, que ele dizia não ter levado nada, estavam inteiros, mostrando que ele não inventava totalmente. Uma lógica estranha ali. E uma das curiosidades mais chocantes do caso é a hipótese de que Ed Gein tinha uma espécie de idolatria pela mãe, misturada com ódio reprimido, e uma confusão enorme sobre identidade de gênero e sexualidade. Nos interrogatórios, surgem relatos de que ele pensava em fazer uma espécie de roupa de mulher, usando pele de cadáveres, queria de alguma forma se vestir como a mãe, andar pela casa sendo Augusta novamente. Inspirou diretamente personagens como Norman Bates, de Psicose, que incorpora a personalidade da mãe, e Buffalo Bill, de O Silêncio dos Inocentes, que faz uma roupa de mulher com pele de suas vítimas. É importante entender que Ed era um homem com profundo transtorno mental, criado num ambiente de culpa extrema em relação ao sexo e corpo, e que canalizou isso numa forma de parafilia bizarra e violenta. E aí vem um julgamento, insanidade, internação. Depois da prisão, Ed é submetido a avaliações psiquiátricas. Em 1958, ele é declarado inapto para ser julgado, por ser considerado insano, com diagnóstico de algo próximo de esquizofrenia, delírios e distúrbios graves de personalidade. Ele é enviado para o Central State Hospital for the Criminally Insane, em Walpole, Wisconsin, em vez de um presídio tradicional. Em 1968, 10 anos depois, consideram que ele está estável o suficiente para ser julgado. Ele vai a julgamento pelo assassinato de Bernice Warden, o caso mais direto, com evidências claras. O juiz decide o caso sem júri e Ed é considerado culpado pelo assassinato, mas novamente considerado insano na época do crime. Resultado: nada de pena de morte, nada de prisão comum. Ele continua internado em hospitais psiquiátricos forenses, primeiro no Central State, depois no Mendota Mental Health Institute, até morrer em 1984, aos 77 anos, por problemas respiratórios e câncer. Ele morre como um paciente psiquiátrico de alta periculosidade, não como um detento de cadeia comum. E agora vem algumas curiosidades bizarras do caso do Ed Gein. Depois que o caso explode, a fazenda de Gein vira ponto de curiosidade mórbida. Alguns empresários queriam até transformar a propriedade em atração turística, tipo Casa do Horror. Em 1958, a fazenda de Ed Gein vai a leilão, mas antes que isso pudesse virar um parque macabro, a casa é misteriosamente incendiada. Muita gente acredita que foi obra de moradores locais que não queriam ver sua cidade virar circo de horror, mas nunca foi oficialmente esclarecido. O carro de Ed, o veículo que ele usava para levar os corpos,
chegou a ser vendido e utilizado como atração em feiras, tipo, venha ver o carro do serial killer. Isso mostra como, mesmo naquela época, já existia uma espécie de exploração comercial de crimes reais, algo que hoje é muito debatido entre o crime. A lápide do túmulo de Ed Gein, no cemitério de Plainfield, foi alvo de vandalismo inúmeras vezes. Em 2000, ela é roubada completamente. Ela só foi encontrada anos depois em outra cidade, e desde então foi colocada em local seguro, fora de exposição pública. O túmulo de Ed hoje é apenas um lugar sem marca para evitar turista e fã macabro tirando foto. E agora vamos organizar algumas das principais confusões entre o que é mito e o que é um fato. O mito 1. Ed Gein foi um dos maiores serial killers da história? Não em número. Ele é reconhecido por 2 assassinatos confirmados e diversas profanações de túmulos. Ele não é comparável em números a caras como Ted Bundy, John Wayne ou outros. O que torna icônico é o tipo de crime e a estética macabra que inspirou a cultura pop. O segundo mito. Ed Gein usava uma serra elétrica para matar. O fato. Isso é muito mais coisa do filme O Massacre da Serra Elétrica do que da realidade. Ed usava armas de fogo e ferramentas simples. A Serra Elétrica ficou famosa por causa do personagem Leatherface, que foi inspirado em Gein, mas não é um retrato literal. O terceiro mito. Ed Gein fez móveis e roupas de vítimas que ele mesmo matou. Ele realmente fez móveis, tigelas, máscaras, roupas e objetos decorativos com partes de corpos, mas boa parte dessas partes vinham de corpos roubados de túmulos, não de pessoas que ele assassinou diretamente. Isso não torna menos bizarro, só muda a contabilidade de vítimas de homicídio. O quarto mito. Ed Gein era canibal. Não há prova sólida de que ele praticou canibalismo. Essa ideia aparece em boatos e em algumas dramatizações, mas nos registros oficiais e nos interrogatórios isso não fica comprovado. Ele fazia coisas horríveis com cadáveres, mas a parte de comer é mais mito popular do que fato documentado. O quinto mito. Ele fazia parte de um culto ou grupo organizado. Não há nenhuma evidência séria de culto, seita, satanismo, nada disso. Gein era um lobo solitário com transtorno mental grave, histórico de isolamento e uma relação totalmente distorcida com a mãe e com a morte. As fantasias dele eram pessoais e idiosincráticas, não algo organizado com outras pessoas. E agora vem a parte do Ed Gein no cinema e na cultura pop. Se a história dele ficou tão famosa, tem um motivo. Hollywood abraçou o caso. Temos vários filmes que retratam isso, começando ali com Psicose, em 1960, com o personagem Norman Bates. O livro Psico, de Robert Bloch, foi diretamente inspirado em Ed Gein. O personagem Norman Bates tem uma relação doentia com a mãe, vive isolado, assume a personalidade da mãe e tem dificuldade de se relacionar sexualmente com mulheres. Isso tudo ecoa aspectos psicológicos de Gein, especialmente a fixação na mãe e a confusão de identidade. Logo depois vem também o Massacre da Serra Elétrica, com Leatherface. O vilão Leatherface usa máscara feita de pele humana, vive em uma fazenda isolada, faz móveis e objetos macabros com corpos. Isso vem quase direto do inventário da casa de Gein. O filme exagera, coloca a família inteira envolvida, serra elétrica, etc. Mas a inspiração base é claramente o caso de Plainfield. Temos também aí O Silêncio dos Inocentes, de 1991, com o personagem Buffalo Bill. O personagem Jamie Gump, o Buffalo Bill, mata mulheres, retira a pele delas e tenta montar uma espécie de roupa de mulher para vestir. Isso remete à ideia de que Gein queria vestir a pele da mãe ou de mulheres que lembrassem ela, algo mencionado nos relatos pós-prisão. Há uma série de produções diretamente ligadas a ele. Der Agent, de 1974, fortemente inspirado em Gein. Tem o Ed Gein, também, de 2000, tenta ser mais fiel. Tem Ed Gein, The Butcher of Plainfield, já mais voltado para o gore, incontáveis documentários e episódios de séries True Crime. O problema é que muitos desses filmes misturam fato e ficção, alimentando os mitos que a gente desmentiu aqui. E o que é que o caso de Ed Gein diz sobre a sociedade e saúde mental em mídia? No fim das contas, o caso Ed Gein virou um exemplo extremo de como transtornos mentais graves podem ser negligenciados em ambientes isolados. Um alerta sobre o impacto de educações extremamente repressoras em relação a sexo e corpo. E também um estudo de casos sobre como a cultura pop transforma os crimes reais em mitologia. A mãe como figura central, educação rígida, demonização do sexo, isolamento social, relação simbiótica mãe-filho que impede o desenvolvimento saudável da identidade. Tem também o isolamento rural e a falta de acompanhamento. Ed nunca teve acesso a apoio psicológico. A comunidade via ele como esquisito, mas inofensivo.
Ninguém imaginava o horror que acontecia na fazenda. Vem também a construção de monstros na mídia. Ele vira um monstro na imaginação coletiva e isso mascara o fato de que ele também é produto de um ambiente de uma série de falhas sociais, o que pode ser perigoso, parecer que o mal é algo de outro planeta e não algo que pode nascer em qualquer contexto doentio. Mas temos também que lembrar que as vítimas são reais: Mary Hogan, Bernice Warden e as mulheres cujos corpos foram violados nos cemitérios. Evitar glorificar Ed, focando nos fatos e nas consequências. Se você chegou até aqui, primeiro, obrigado. Histórias como a do Gin não são fáceis de ouvir, mas entender os fatos, separar mito de verdade e olhar para isso com responsabilidade ajuda a gente a não romantizar o mal e a enxergar como essas pessoas nascem na vida real. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o caso, deixa o like agora, porque isso mostra para o YouTube que você curte conteúdo aprofundado e me ajuda demais a continuar trazendo essas análises. Se ainda não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Comenta aqui embaixo qual você quer ver depois desse. Tem vários serial killers, tem vários casos macabros que talvez você tenha alguma curiosidade de saber detalhes. Obrigado por assistir até o fim, respeita a vítima sempre e a gente se vê no próximo vídeo.